da Janaína Pascoal, a deputada estadual por São Paulo, do PSDB, criticando o padre Júlio Lancelotti por distribuir comida aos moradores de rua, né? Que ele estaria alimentando o crime organizado ali no centro de São Paulo. Ele me fez lembrar o caso dele. Eu vou anotando algumas questões assim subjetivas das pessoas, né? Por exemplo, aquela moça lá que virou freira, ela disse que ela se sentia mais livre como freira do que como advogada, né? Ela conseguia participar de mais coisas e conseguia participar do movimento de forma mais livre, né? Como advogada, ela se sente um pouco receosa de estar tão imbricada no movimento, né? Tem aquela outra moça paranaense que diz que veio da zona rural. Ela fala sobre unir a classe trabalhadora, e é um negócio que a gente vai ouvir de novo lá do GG, né? O irmão do Chico César, quando ele está falando lá no filme. São eles dois, eles vão repetir esse termo, né? De unir a classe trabalhadora, de unir os trabalhadores. Vou fechar a porta aqui. E aí me fez lembrar, e aí quando eles falam de unir os trabalhadores, eles utilizam como argumento a ideia de que os trabalhadores são a maioria, só que eles não percebem isso, né? Eles são a maioria, eles deveriam perceber que são a maioria e começar a se apoiar. Eu lembrei até da professora Yasmin falando ontem na palestra sobre como as mulheres precisavam votar nelas mesmas, né? Votar em mulheres, né? E acho que aqui é a mesma ideia, né? A ideia de vamos juntar o grupo e perceber que o grupo é maior para não votar nos externos ao grupo, né? E aqui seria para não apoiar, ou para não deixar que os externos ao grupo, que são minoria, vençam as batalhas, né? E aí depois tem uns trechos no filme que vai mostrando como é que a imprensa é importante para a denúncia dessas lutas, para a divulgação disso, mas também pode ser um meio importante do setor imobiliário para manchar os movimentos sociais, né? Eu acho que, no fundo, eu acho que traz a ideia de como a imprensa é importante mesmo, né? Seja para uma coisa, seja para outra. O próprio diretor está ali, com representante da imprensa, né? Um trabalho de imprensa que ele está fazendo. Tem um momento até na reunião que eles dizem, olha, esse trabalho que o rapaz está fazendo aqui, quando eles publicarem, os jornalistas vão saber que a gente está falando mal deles, né? Então, ali é um trabalho de resposta, né, à imprensa e aí ao que ela narra daqueles acontecimentos ali. E é importante para a gente pensar como é que os movimentos sociais utilizam como estratégia mesmo, né? Esse trabalho com a imprensa e com a comunicação. Tem um rapaz, inclusive, que diz, olha, a gente podia começar com uma rádio comunitária aqui no prédio, né? Acho que tem essas ideias, né, de como é que a gente pode começar a fazer comunicação também dentro do movimento social. Aqui na comunidade que trabalho, na comunidade que moro também, né, a gente tem um caso interessante da JNT, que é a Rede Justiça nos Trilhos, e eles conseguiram ganhar repercussão internacional com um trabalho muito forte de imprensa. Em todas as comunidades que eles vão, eles trabalham em 3 linhas, né, que é da educação popular, que é aquela pessoa que faz atendimento mesmo, que vai nas casas, que conversa, que entende o que o povo está precisando, com a assessoria jurídica e com a assessoria de comunicação. A assessoria jurídica que faz todo aquele trabalho burocrático, né, de judicialização das questões, tudo. A assessoria de comunicação que não só faz esse trabalho de mandar para as mídias locais, mandar para as mídias estaduais, produzir documentários, produzir filmes, mas também de formar pessoas nas comunidades para fazer essas produções, né? E aí tem um caso muito interessante que é o da TV Quilombo. Você pode até pesquisar depois, TV Quilombo, na internet, e ela nasceu a partir desse projeto, né? Desse trabalho de incentivo à comunicação nessas comunidades impactadas pela mineração no Maranhão. Vou até colocar no chat para quem quiser pesquisar.
E aí tem como eu disse, só anotei alguns pontos assim para reflexão. Tem um trecho que a mulher fala que ela se sente muito feliz em saber que ela está morando naquela casa, que não foi ninguém que deu para ela, né? Mas que ela conquistou. Acho que isso é interessante para pensar como é que essas pessoas que estão lá dentro do movimento, elas percebem aquela conquista mesmo, né? Elas não percebem elas não veem aquilo como um presente, não foi um presente do governo, não foi um favor que o governo fez. Isso aqui fui eu que conquistei, e isso é direito, né? Então eu acho que são as duas coisas. Isso foi direito e foi conquistado. Acho que essa dá uma perspectiva muito interessante de como que direito é conquista e direito é construção histórica também, né? É construído isso. Porque, inclusive, tem a Paranaense, que eu não lembro, parece que não tem nome, eles não apresentam o nome do pessoal, né? E aquela Paranaense, a loira, né? Ela diz que eu não sei se ela participou ou se ela diz nós, se referindo ao coletivo, né? Mas ela diz, nós lutamos para incluir o artigo 6 na Constituição, que é do direito à moradia, né? Só que isso não valeu, né? Não foi suficiente, porque hoje a gente vem aqui cobrar aquele artigo 6º e eles dizem que a gente está fora da lei. Mas ela entende que isso é construído. Eu acho que essa que é a parte interessante, quer dizer, a gente que colocou isso lá, né? A gente que colocou esse artigo lá na Constituição. Porque quebra com a ideia de que os direitos são naturais, né? E acho que criar esse conflito entre o povo e a legislação também é interessante, porque não deixa existir a ideia de que o direito é fixo, né? De que o direito está ali para ser cumprido e pronto, né? Mas que ele está em discussão também, né? E que se o poder judiciário, que se a justiça representa, é um poder que representa o povo, que representa a nação, esses direitos estão ali para ser discutidos também, para ser adquiridos, para ser conquistados, né? Para ser cobrados. Eu coloco aqui também a questão da mulher no filme. Acho que primeiro tem um trecho na obra, naquele mutirão que eles estão fazendo, tem um arquiteto lá da USP, inclusive, ele diz, olha, o pessoal, você tem um médico, ele forma, a maioria dos médicos estão no SUS. Você tem o professor, ele forma, a maioria dos professores estão na rede pública. Mas o arquiteto forma e a maioria não está com o público, assim, eles não estão trabalhando em projetos coletivos como esse, né? Que é onde tem a maior demanda. Ele disse que achou isso mesmo, por isso que ele formou e foi trabalhar no movimento lá, foi trabalhar naquela obra. E aí é interessante porque eles mostram que tem mulheres trabalhando lá na obra também, e o cinegrafista pergunta se dá para ser vaidosa na obra. E aí ela diz, olha, claro que dá, né? Seja na maneira como você pega a pá, né? Não quebrar a unha, né? Pegar com delicadeza. Acho que dá para pensar essa inclusão da mulher dentro do movimento também, e inclusive dentro de espaços que são majoritariamente masculinos, né? Que seria a obra mesmo, aquele trabalho mais pesado ali. E ela diz, a gente pega coisa pesada também, né? E não é uma mulher, são várias mulheres trabalhando lá. Só que depois, logo depois, parece que é outra ocupação, que não está em construção ainda, né? Não, que já passou. Que aquela área está em construção, essa outra não está, já está concluída. Eles dividem o trabalho e os homens ficam na portaria e as mulheres cuidam da limpeza de todo o prédio, né? E aí eu achei interessante que mesmo no movimento permanece essa divisão de trabalho por gênero, né? Os homens cuidam da portaria, que seria o cargo da segurança, né? Que simboliza a força, né? Não sei, alguma coisa assim. Seria esse da segurança, da proteção, né? De proteger a casa, né? Que não é a casa, é o condomínio inteiro, né? Quem protege a casa é o homem, né? E quem limpa a casa, ou o prédio, né? Quem limpa todo o prédio é a mulher. Mas depois também tem outras duas questões que aparecem no filme, que o cinegrafista pergunta por que a mulher, por que tem tantas mulheres na vida desse movimento.
E a mulher explica, ó, deve ser pela necessidade mesmo, né? As mulheres é que... Porque o homem faz o filho e vai embora. As mulheres ficam com o filho para criar, elas têm que ir procurar uma casa para morar. Né? Eu coloco essa questão da necessidade de ser liderança dentro do movimento, né? E depois tem aquela questão da violência doméstica. Não, tanto da violência policial como da violência doméstica. Tem a mulher que explica lá que os policiais arrancaram a roupa dela naquele confronto, né? Acho que é o primeiro confronto que aparece no filme. Que eles arrancaram a roupa dela e chamavam ela de prostituta, de vaca, e todos esses nomes, né? Então é um ataque muito pessoal à mulher, né? E depois a violência doméstica, quando tem aquela discussão dentro do prédio, eles chamam a polícia e aí eles fazem a reunião da coordenação para saber o que aconteceu. E aí tanto o marido quanto a esposa dizem que não teve nada, né? E o rapaz da coordenação fica incomodado porque ele diz que está sendo chamado de mentiroso, né? Então, eu chamei a reunião da coordenação e vocês dizem que eu estou mentindo agora. E aí eu acho que é interessante pensar como aquilo dali coloca a questão da... Inclusive tem uma mulher lá da coordenação que diz, o meu vizinho também bate na esposa dele, eu deixo ele bater, não tá me incomodando, e ela gosta de apanhar, né? Que é um discurso que a gente escuta muito no dia a dia, né? No cotidiano. As pessoas falam muito isso, né? Eu acho que ali coloca... O rapaz da coordenação, ele diz, olha, você não pode chamar a polícia aqui, porque a polícia já não vê bem a nossa ocupação, o nosso movimento. Se a gente encher isso aqui de polícia, vai pegar mal pra gente. A gente não pode fazer isso. Então ele defende a partir dessa narrativa do movimento, e a mulher defende a partir de uma narrativa da privacidade, né? Ela diz, mas eu tenho... Isso aqui é a minha vida, né? Ela diz, é a minha vida, eu não vou te procurar para dizer que... Porque ele também, ele coloca um exemplo lá e diz, se fulano bater, aí você vai procurar alguém na coordenação, fulano da coordenação vai te olhar, vai ver se está machucado mesmo e vai dizer se vale a pena abrir um boletim de ocorrência ou não. Vai te encaminhar lá para a delegacia. Mas todo o procedimento feito fora, né? Encaminha para fora do prédio e ela vai lá fazer o boletim de ocorrência. E aí ela se defende dizendo que não, né? Que ela não, se ela fizesse isso, ela estaria quebrando a privacidade dela, né? Que ela ia colocar ela estaria compartilhando a vida dela com ele, que não tem nada a ver. Foi mais ou menos isso, né? Como eu disse, só colocando esses pontos para reflexão. Esses foram esses 4 pontos que eu vi da questão da mulher lá. Depois, eles voltam na discussão sobre a mídia, dizendo que a maneira como a mídia utiliza, né, as palavras que a mídia utiliza, invasão, descobrimento do Brasil, né, invasão, ocupação, como que essas palavras têm, como elas passam ideias muito diferentes para as pessoas, né, que invasão, a professora diz, né, invasão sempre nos lembra criminosos, né, eles invadiram, os criminosos invadiram, né. E aí depois tem aquele outro rapaz, que é o que aparece, é o primeiro entrevistado do filme, ele diz a mídia é a educação, né, que a mídia... E a informação é como uma arma aqui. Depois tem, chegando no finalzinho, tem a moça, a Jade, né? Ela diz que... Não, eu vou pular essa parte. E aí, para concluir, eu vou colocar só uma questão. Eu fiquei observando no filme, e lembrando também de alguns movimentos que já participei, e pensando como que esses movimentos sociais, movimentos de luta por terra, por moradia, mais ligados ao campo progressista no Brasil, eles precisam das ruas e precisam desse espaço para se mobilizar, para se movimentar, né? E até existe uma certa dificuldade, um certo receio de quanto à utilização da internet, né? Eles não estão adaptados para o mundo da internet, e a gente viu isso em 2018. Né? A direita, a extrema-direita, parece que dominam muito bem esse espaço. Até porque existe uma linguagem muito simples, muito simplória aqui na internet, e parece que a esquerda é sempre um pouco, as esquerdas, o campo progressista, sempre mais prolixo, né? Sempre falar mais também. Esse dia mesmo, na votação
para o Guedes e o Bolsonaro encaminharam uma proposta que a ideia, no fundo, é aumentar o Bolsa Família, né? Mas aumentar o Bolsa Família com o aumento de impostos, né? E estão aumentando para a campanha eleitoral de 2022. E aí, os deputados de esquerda vão lá, o PT, PSOL, muitos tweets, né, falando sobre aquilo e tal, e o pessoal compartilhando muitos tweets. E o MBL fez um cartaz muito, muito interessante, que eles diziam assim: prepare-se para ser assaltado. Aí tinha uma foto do Bolsonaro e do Guedes, e ele explicava rapidamente embaixo, né? Você vai ser assaltado com aumento de impostos. Eles deixavam mais ou menos assim, era um negócio muito simples, muito objetivo, muito direto, e que comove muito mais rápido do que um tweet de um deputado do PSOL, por exemplo, sabe? Cheio de palavras bonitas e tal. E é o que eu fiquei pensando com aquele post do MBL. Que os partidos e esses movimentos de direita, eles se comunicam muito bem nas redes sociais, sabe? Eles se comunicam de forma muito objetiva. E a gente não conseguiu pegar isso ainda, sabe? A gente não conseguiu pegar. Eu fiquei pensando no caso do filme, como que para fazer esses movimentos a gente precisa lá no início eu fiquei pensando isso, né? O pessoal nas calçadas e como que a gente precisa das ruas, a gente precisa das calçadas, a gente precisa do povo ali juntinho, né? E fica difícil fazer esses movimentos em tempos de pandemia. Eu acho que os movimentos, essas últimas manifestações para Bolsonaro foram bem menores do que aquilo que a gente via em 2019, por exemplo, quando houveram os cortes na educação. Até tem, eu acho que, não sei se é o Burke ou o Chesterton, um desses autores conservadores que falam, né, que os socialistas precisam das ruas, né, e o conservador não precisaria das ruas. Acho que é essa a ideia que eles passam. Eu acho que é o Burke mesmo. E eu acho que aqui, eu fiquei pensando nessa questão, né? E aí, como eu coloco uma avaliação negativa da pandemia sobre os movimentos, o efeito negativo que ela tem sobre os movimentos sociais no Brasil, né? Não só no Brasil, nos movimentos sociais e nas lutas coletivas, porque parece que a pandemia força a individualização, né? Fica mais difícil organizar, fica mais difícil mover para uma luta coletiva dessas, quando a gente é forçado à individualização. Eu até vi alguns artigos, alguns textos, alguns artigos de jornais mesmo, né? Já estavam disso, né? De como a pandemia acaba nos empurrando mais para a individualização, né? A máscara de proteção é individual, né? Tudo é individual, o álcool é individual, a gente limpando a maçaneta da porta e a gente não sabe como. E todas essas coisas, né? O encontro deixa de ser um negócio importante, né? Pelo contrário, é um negócio cada vez menos necessário, né? Mais dispensável. O melhor é não se encontrar com o entregador da pizza, né? E higienizar tudo quando você recebe, tudo isso. Eu acho que é isso. Forçou e aprofundou essa noção de indivíduo, né? De individualização, fica mais difícil organizar movimento social, fica mais difícil mover essas lutas coletivas num cenário desse. Quando tudo é transferido para o indivíduo, né? A aula é em casa também, na sua casa, no seu espaço, né? Tudo seu. E aí parece que a gente depende cada vez menos dos espaços coletivos. Parece que a gente precisa menos cobrar por uma universidade, por investimento nas universidades, né? Porque tudo agora é em casa mesmo, né? Dá para as universidades se manter. Eu acho que por enquanto é isso, né? Eu acho que a mudança de filme foi positiva mesmo, acho que foi melhor do que o outro. Está aberto para alguém que queira falar. Eu quero falar, eu sempre quero falar. Como pessoa, hoje eu fui tomar minha segunda vacina da Covid, eu juro que isso vai chegar em algum lugar que faz sentido.
E aí, eu fui tomar ali na Universidade Federal de Santa Catarina e eu aproveitei, já que eu tinha acabado de tomar minha segunda vacina, e decidi que eu precisava de um livro de presente para mim mesma, de mim para mim mesma, assim. Completei meu ciclo vacinal e aí eu preciso, sei lá, me presentear. E eu fiquei lembrando do que a professora Karina falou numa das mesas aqui da Semana Acadêmica, da Patrícia Hill Collins, e eu comprei esse livro dela, chamado Interseccionalidade, que é uma das temáticas com as quais eu pesquiso, trabalho e gosto bastante. E esse filme documentário, ele me despertou muito a atenção, sobretudo quando diz respeito à violência contra a mulher, a violência doméstica, no caso, porque a gente tem várias camadas que estão atravessando esses sujeitos, né? Grande parte deles são negros, ou pardos, né? Não gosto muito da palavra pardo, mas o IBGE usa isso como uma identificação. São de classes econômicas baixas, né? Bem baixas, até porque a luta por moradia implica necessariamente, se cola, não necessariamente, né? Mas se cola a essa questão da classe econômica mais baixa e menos favorecida. E tem a questão das mulheres, a questão do gênero. Por que a palavra interseccionalidade, né? Porque a interseccionalidade é um conceito das ciências sociais que permite a gente olhar para uma situação como essa e entender que mesmo dentro de um grupo que está sendo oprimido por uma questão de moradia ou de falta de acessibilidade, a gente tem um outro grupo dentro desse grupo que está sendo muito mais oprimido nesse contexto. Que é o caso, por exemplo, de quando a mulher está apanhando do marido e o pessoal fala, não, a gente não pode chamar a polícia. Então, mesmo num movimento que eu acho que é muito necessário, que é um movimento por moradia, porque acredito eu, como cientista social crítica que sou, que todas as pessoas deveriam ter direitos básicos assegurados, comida é uma casa, um teto sobre a sua cabeça é outra. Eu acredito também que mulheres também deveriam ter direitos humanos seus preservados, que é a não violência no espaço doméstico. E aí, por isso que eu falei que ia fazer todo sentido, porque a Patrícia Hill Collins está falando para a gente que mesmo numa situação de extrema precarização e vulnerabilização, a gente ainda vai ter estratos desse grupo que é extremamente violentado, né? Esse grupo é violentado pelo Estado corriqueiramente na sua luta, mas mesmo dentro desse grupo que é cotidiano e sistematicamente violentado, a gente tem pessoas que são mais violentadas, que é o caso das mulheres, e dos gays, né? Aparece uma fala ali de um moço gay também, falando que tem algumas situações complicadas, que mostram pra gente que não dá para olhar um coletivo, seja ele qual for, com uma ideia de universalidade, né? Com uma ideia de que todos ali estão sobre o mesmo crivo das mesmas violências ou dos mesmos preconceitos, porque sempre haverá alguém ali naquele coletivo que, para além de toda a violência policial, por conta da luta por moradia, também sofre do companheiro uma espécie de violência, né? Uma forma de violência. Quando a gente está falando só da violência física, mas existem várias outras, né? E aí, como essas violências dessas mulheres precisam ser silenciadas, isso eu fiquei, assim, bem chocada, né? Bem chocada. Então, assim, a mulher apanha, mas a gente não pode chamar a polícia. Porque se a gente chamar a polícia, aí é um movimento que é extremamente criminoso, e aí todo mundo roda, né? Todo mundo dança. Então, ela que apanhe, ninguém se mete, deixa pra lá, não chama a polícia, a gente só vai chamar a polícia em casos extremamente, sei lá, se a mulher tá em vias de ser assassinada, daí talvez chame, né? Que daí já é ser assassinada é pior do que apanhar, né? E isso me lembra outro livro, da Jorge Amado, que ele tem exatamente essa toada, né? A Gabriela Cravo Canela tá lá com o Nassib, e o modus operandi na cidade é que mulheres adúlteras precisam ser assassinadas, e aí, pra gente não incorrer a barbárie, quando a Gabriela Cravo Canela pula a cerca e trai o Nassib, ele só dá uma surra e tudo volta ao seu lugar novamente. Ele não precisa cometer a barbárie de matar
a companheira, ele só precisa bater, né? Então, assim, como tem alguns tipos de violência que são mais aceitos do que outros, então, assim, bater pode, não chama a polícia, mas se for para matar, daí chama, porque daí já é um pouco mais sério. E de como a gente pode pensar nessas gradações de violências que são aceitas dentro desse espaço, para que o próprio movimento não se torne extremamente criminalizado, né, ou estigmatizado, ou desacreditado. Enfim, tem várias palavras aí que dá para usar. Mas é interessante, eu gostei bastante. Gostei bastante desse filme documentário. Eu acho que ele tem muitas coisas para a gente pensar, né? Acho que tem muitas coisas para a gente pensar. A questão da criminalização do próprio movimento parece que é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque as pessoas criminalizam o movimento, então o movimento dentro de si também precisa ser regulador de algumas práticas, né? E a frase assim, tem gente que gosta, tem mulher que gosta de apanhar mesmo, deixa pra lá, deixa bater. Aquilo é cruel, é duro, porque uma das lideranças é uma mulher. Então, assim, ela também tá endossando que, gosta de apanhar, entendeu? Vamos só dar uma advertência. Pô, a mulher tá apanhando dentro de casa. Quer dizer, uma casa que não é sua, tu corre o risco de desaparecer sobre a sua cabeça, né? Uma casa que está ali em disputa, um espaço de moradia, e ainda sofre mais uma violência, né? Enfim, foi algumas coisas que me fizeram pensar aqui. Aberto. Vamos lá. Quero ouvir mais. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Professor João Félix, eu fiz uma greve de silêncio esses dias. Eu fiz uma greve de silêncio, assim, porque eu gosto muito de ouvir e aprender com os amigos, mas eu serei mais breve do que a defesa de uma monografia. Não, achei interessante, quando eu vim assistir esse filme, que ao meu ver se parece mais um documentário, eu me lembrei bastante de uma disciplina que eu paguei no curso de pedagogia, uma disciplina chamada Movimentos Sociais. E, claro, como qualquer outra disciplina, isso é muito relevante. Existe um pensamento de um poeta e escritor chamado Álvares Pacheco, que, diga-se de passagem, foi um escritor piauiense, aqui da minha terra. Ele dizia a seguinte frase: a vida que a gente vive não permite a gente viver. Muito interessante essa frase do ponto de vista poético e filosófico ao mesmo tempo, porque nós podemos compreender a partir desse pressuposto que existem muitas coisas das quais o ser humano gostaria de fazer. Exemplos. Nós sabemos, de acordo com a lei, que todo ser humano, toda criança tem direito à moradia, tem direito à educação, tem direito a respeito, tem direito ao lazer, tem direito ao do bom e do melhor. Só que se nós levarmos isso para a praxis, ou praxis, a parte do pensamento crítico, nós sabemos que isso é totalmente diferente daquilo que nós enxergamos. Nós vivemos predicando, e esse verbo é um verbo de origem espanhola, predicar, que é conjugar. Nós vivemos predicando, que todos têm direitos iguais, mas muitas vezes nossos atos, eles dizem o contrário. Como, por exemplo, a Mariane ela acabou de citar o exemplo que houve essa certa divergência sobre a questão da violência doméstica. O marido agredir verbalmente e fisicamente a mulher. Eu achei um pouco engraçado porque essa cena me relembrou bastante o programa do SBT Casos de Família. Tanto é que eu disse, só faltou a Ana Cristina Rocha. Porque assim, é uma coisa muito, muito vívida, uma coisa concreta, e afinal de contas, nada mais horroroso do que a própria realidade. Nada é tão assustador quanto a própria realidade. Então, de que forma, qual é o esclarecimento acerca desse assunto? Como é que um grupo que se diz social, que luta em favor dos direitos igualitários, como é que um grupo pode seguir adiante quando, na verdade, ele está dividido contra si? Se nós levarmos esse pensamento dentro da questão do cristianismo, Jesus Cristo, um grande pensador,
ele disse que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, não prevalecerá. Se o Império Romano tivesse se dividido contra si mesmo, provavelmente ele já teria caído há muito mais tempo, muito mais cedo. Mas dentro, o que é relevante nós chegarmos à conclusão é de que é necessário fazer esses movimentos sociais. E existe também essa questão desse ódio também pela polícia. Esse ódio que a polícia ela está sempre a favor da elite, ou seja, daqueles que são os mais favorecidos, da classe rica. É claro que não estamos dizendo aqui necessariamente que a polícia seja marginalizada ou criminalizada, mas infelizmente a realidade pura e palpável é esta, que só de ouvir falar na polícia, muitas pessoas já sentem raiva, é como se falasse no próprio diabo, na figura mitológica do diabo. Então, dentro dessa perspectiva, eu encerro meu diálogo por aqui e agradeço a oportunidade. Aberto. O pessoal está meio tímido hoje. Fala, Sueli. A Sueli vai falar. Fala, Sueli. Boa noite. Eu queria mais falar uma situação sobre a violência doméstica, né? Que é algo que eu presencio muito aqui do lado de casa. E como já o Biratã falou, né? É muito fácil, né? É muito mais prático falar que quando presenciamos alguma violência doméstica, deve ser denunciada. E aí é algo que eu acredito também, né? Aí aconteceu uma situação aqui em casa. Eu estava aqui em casa, sentada aqui no quintal. Aí, de repente, eu ouço alguém em cima da casa, né? Eu pensava que era o gato. Um pouco caiu um homem na minha frente com a faca e fica me olhando. E eu fico assim, estagnada. E eu, meu Deus do céu, o que esse homem vai fazer? E aí ele corre para outro muro e vai passando de casa em casa, né? E aí depois eu fui perceber que esse homem mora no lado de casa e que ultimamente ele vem agredindo a mulher dele assim constantemente. E ela fica implorando, né? Por que você faz isso? Por que você faz isso? E teve alguns dias que ele tem enforcado ela, né? E eu fico desesperada. E aí teve um dia que eu não me aguentei e eu liguei para a polícia. Gente, é Jazinho, espera aí. Pesado, né? Eu acho que, assim, enquanto ela não vem, só deixar registrado que o 180, ele pode ser utilizado por quem está ouvindo a mulher apanhando em situação de violência. Não precisa ser só a mulher denunciando. Então, se vocês ouvirem alguma vizinha apanhando dos seus companheiros ou dos seus pais, seus avós, não é só de marido para mulher, um pai que violenta, maltrata as filhas, um tio, um avô, também pode ser denunciado, a Maria da Penha entra nisso, liga para um 08, tem que ligar. Tem que ligar. Em briga doméstica, a gente não espera a desgraça acontecer, a gente se mete sim. Sueli, parou? O caso lá do filme, só é para chamar a polícia quando a mulher estava sendo ameaçada de ser jogada pela janela, né? E eu liguei chamar a polícia. Só quando... Marcos, você está dizendo... Não, é que o Marco está dizendo, elas sempre retiram a queixa, que acontece muito. Elas retiram a queixa, Marco, por uma questão de um ciclo. Por exemplo, se a vizinha da Suelen, que eu não sei quem é, denuncia, e ela não trabalha, porque muitas das mulheres, quando se casam aqui nessa cidade, os maridos mandam parar de trabalhar, de estudar, etc. e tal, então elas ficam dependentes economicamente desse homem. Essa mulher tem filhos. Ela vai para onde com essas crianças? Ela vai viver do quê? Então ela tem que tirar a queixa porque o provedor financeiro da casa é o cara, é o homem, é o marido, é o companheiro. Como é que ela vai sustentar uma denúncia se ela vai passar fome com os filhos? Então é muito mais fácil retirar a queixa
do que seguir adiante. Ou essa é uma questão, a dependência econômica. A outra questão é, você denuncia o sujeito, né, a medida protetiva que afasta ele do lar. A cidade tem 20 mil habitantes. Você acha que é impossível pular um muro, mesmo afastado da casa, e violentar, matar essa mulher? Onde é que ela vai se abrigar com essas crianças, com esses filhos ou com ela própria? Não tem uma casa de abrigo, que é o que falta aqui na continuidade da aplicação da Maria da Penha. Mulheres em situação de violência precisam ser afastadas dos seus lares e os maridos violentadores não podem saber onde elas estão, para não sofrer retaliação. Não tem. Numa cidade de 20 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, não adianta ela sair do Alto Bonito para ir para o Alto da Boa Vista, porque não muda nada. O cara vai atrás, vai matar. Então, assim, se retiram a queixa, não é porque gosta, não é porque tá ok, é porque não tem condições físicas, materiais, de sustentar uma denúncia e continuar se colocando em risco físico, porque o cara pode vir para liquidar com essa mulher, ou material, porque essa mulher vai passar fome, vai passar necessidade. Então, assim, acho que mais do que a punição é trabalhar nesse imaginário do Cantinopolino de que mulheres não são posse, não são propriedade. Não pode bater. Não pode dizer para sua esposa, namorada, companheira, sua ou de qualquer outra, não a sua necessariamente, né? Ah, não, você não vai ali, você não vai não sei aonde, você não vai fazer não sei o quê. Algumas de vocês, alunas que estão aqui nessa sala, já me disseram, eu não posso fazer tal coisa porque o meu companheiro não deixa. Não posso fazer tal atividade porque o meu companheiro não deixa. Já vi algumas serem buscadas pelos companheiros na saída da porta da minha aula. Começa assim. Eu só a mulher Pode falar, mas... Eu só ia só dizer que a mulher do filme, ela também tira queixo, né? Mas imagina naquela situação, né? Já sem casa, sem emprego, provavelmente, né? Só para concluir a minha história, e aí teve um dia que eu liguei, né, pro 180, não sei se foi 180, 190, que eu tava tão agoniada. E aí antes disso, antes de eu ligar, eu pesquisei, né, o número da polícia de Tocantinópolis no Google. E aí eu encontrei, e aí eu liguei e parou em outra cidade, né? E aí eles me deram o número daqui, Tocantinópolis, mas eu ligava, ninguém atendia. E eu desesperada, né? Porque eu tava com medo de fazer alguma coisa com ela, porque tava uma situação horrível. E eu saí para fora, abri o portão, tinha um monte de gente na rua conversando, e ela pedindo socorro, e parece que tá acontecendo nada. E aí o meu medo é porque eu moro no meio entre duas casas que são pessoas não confiáveis, né, que mexem com o crime. Então, meu medo era de denunciar e acontecer alguma coisa aqui em casa, porque aqui em casa sou eu, minha avó e meu avô. Então, meu medo era esse. Então, é uma coisa assim muito fácil quando a gente fala que, quando a gente presencia alguma violência doméstica, né, denunciar e tal. Mas quando a gente vem numa situação dessa com outra pessoa, é muito mais complicado, porque a gente pensa não só na pessoa, mas na gente também. É esse o ponto que eu queria levantar. O Edson. Eu estava mexendo em outro negócio aqui no computador. Boa noite, gente. De fato, né, o filme, o documentário, ele nos traz um leque de problemas para a gente poder discutir. São muitas as nuances, são muitas as problematizações que nós podemos analisar, que nós podemos esmiuçar a partir daí. Tem uma fala do Edmundo Muniz,
por exemplo, que é Edmundo Muniz, foi um militante do PCB, foi um estudante, foi um sociólogo, um grande pensador da Guerra de Canudos. Ele diz que ele pensa a partir da lógica da dialética, né? Bem trotskista. E ele diz assim que sempre em um movimento que se constrói, ele traz consigo resquícios de uma estrutura anterior. E aí eu observo, por exemplo, dentro dos próprios movimentos sociais, essa contradição que existe. Como foi bem colocado pelas colegas anteriormente, a violência de gênero dentro do movimento. Foi uma parte que também me chamou muito a atenção. Aquela parte ali, porque eles estão debatendo ali na reunião, existe um conselho, né, para debater. Um dos representantes do conselho fala a respeito da polícia ser chamada apenas em últimas instâncias, né? O marido ameaçava jogar a esposa da janela do apartamento. A esposa vai dizer que era uma briga de casal, que não adianta, não era para ninguém se meter. Ela fala isso, né? Tem uma fala que ela disse que não era para ninguém se meter, né? E mesmo que comunicasse a direção do coletivo, estariam interferindo diretamente na vida dela. São uma das questões que a gente pode discutir, como já estamos discutindo, né? E tem essa questão da moradia também, de modo geral. A dificuldade que é a habitação no Brasil, a dificuldade que é a habitação nas grandes cidades. Existe uma problemática também conceitual que eles apresentam ao longo do documentário, ao longo da produção. E a gente observa que é uma produção feita mesmo assim no calor da hora. Você vê, a câmera está se movimentando, não é algo muito em que se pensou criar um roteiro, é algo muito, muito, muito elétrico, né? A produção, a maneira com que se apresentam os cômodos que as pessoas moram, a relação que existe entre o Estado e o processo de financiamento ali para aquelas pessoas morarem. Então, a dificuldade de habitação, que é uma questão que deveria ser sanada, como foi muito bem colocado por aquela personagem, né, que na verdade não é personagem, né, por aquela participante, que tem muitos anos de militância, que chegou em São Paulo aos 17 anos de idade, se envolveu no movimento, veio para trabalhar como empregada doméstica, posteriormente se envolveu no movimento, né, sendo uma das responsáveis por todo o processo de pessoas que conseguiram um mínimo de apartamento ali, né? Mas existe uma insatisfação também, como é falado pelo GG, né? Que quando eu vi, quando o cara apareceu na primeira cena, eu pensei, esse cara parece com o Chico César, né? E aí depois, na hora que você olha assim, não, esse cara tem um grau de parentesco com o Chico César, não é possível. E aí depois um dos participantes vai falar, né? Que associavam sempre o Chico César, sempre no momento em que se referiam ao GG, né, que havia sido preso. Não basta desqualificar o GG, que é um ativista dos movimentos sociais, militantes dos movimentos sociais, tentavam também, através dessa associação, degradar a imagem que é do Chico César, né? Uma outra questão também que me chamou muita atenção foi daquela participante que hoje é advogada, mas que estudou, eu acho que num convento para freiras, né? Ali no início do filme, no início da produção, mostra aquela freira, as duas freiras, né? E aí nós observamos novamente, pensando na questão da contradição, as contradições de dentro da Igreja Católica. Né? Porque, ao mesmo tempo, hoje nós temos... Hoje não, nós sempre tivemos setores altamente conservadores da Igreja Católica, que não olham pelos oprimidos, pelos excluídos, pelos miseráveis, mas nós temos setores dentro da igreja, dessa mesma Igreja Católica, que tem uma relação muito grande com as comunidades de base, né? Com esses movimentos sociais que lutam pela habitação, com os movimentos sociais na luta pela reforma agrária, na luta
pela propriedade do campo. E aí isso me lembra muito atualmente os ataques que o padre Júlio Lancelotti ele tem sofrido, né? E o último ataque que ele sofreu foi por parte de quem? Por parte da Janaína Pascoal, né? Que diz que ele incentiva, ao dar alimentação para aquelas pessoas que estão em situação de rua, na Cracolândia ou em outros locais marginalizados de São Paulo, é como se ele estivesse incentivando as pessoas a estarem ali. E a Janaína Pascoal, ela não é, do ponto de vista acadêmico, ela não é uma qualquer. Ela é uma pessoa bem instruída, né? E ela se esconde por trás, como o próprio Júlio Lancelotti falou, né? Ela se esconde por trás daquele Cristo que ela utiliza na imagem do perfil das redes sociais dela. Então, nós temos ali a igreja que está junto, os setores da Igreja Católica, que estão juntos com esses movimentos, na luta pela reforma agrária, na luta pela habitação nas grandes cidades, que é um direito constitucional, mas que não é negado, que é muito interessante a fala bem no início daquela ativista, quando ela diz que é um direito constitucional, mas que para se fazer valer o direito constitucional, você tem que sair da lei e entrar na ilegalidade. Né? Sair da lei e entrar na ilegalidade para fazer com que a lei funcione. Então, são muitas questões. A questão do gênero também eu observei muito forte no filme. Porque ali, quando elas estão construindo ali o mutirão, né? E ali no mutirão você tem mulheres carregando o carrinho, né? Você tem mulheres ali enchendo o carrinho na pá, você tem homens, como uma coletividade ali. Então o filme ele traz essa questão muito forte, essa questão de classe, a questão de classe é muito forte no filme, por óbvio, a exclusão das classes, a dificuldade de habitação por povos marginalizados, por povos empobrecidos, por povos que são socialmente e economicamente excluídos de todo esse processo de sociedade, né? Então, são alguns elementos importantes, alguns elementos interessantes. Agora, a questão da polícia, que o colega colocou, a princípio, que o Biratã colocou, é o seguinte, assim, a polícia, diante dos movimentos sociais, historicamente, não é que é uma demonização da instituição, não é que é uma demonização da corporação, mas ela, historicamente, ela foi criada para reprimir movimentos sociais. A história do Brasil mostra muito bem isso. Quando você vai observar ali os movimentos de reforma agrária, quando você vai observar os movimentos contra a escravidão, tudo isso ali no período regencial, né? Há mais de 100 anos, quase 200 anos atrás, quando foi criado este aparato de Estado que tem como função a repressão mesmo, e principalmente movimentos sociais, a repressão dos movimentos sociais. Nós observamos sempre quando tem um processo de reintegração de posse, quem é que está à frente? As corporações militares, a polícia militar, ali, fazendo valer a proteção da propriedade privada, e principalmente para os grandes proprietários, e não para o pequeno. Essas são algumas questões que eu gostaria de colocar para os colegas, né, para a gente continuar o nosso debate. Muito obrigado. Fala, Marcos. Boa noite a todos. Eu não gostaria só de frisar, agora é frisar não que ninguém falou, né? Só de trazer mais uma vez para o cenário. É um debate que já é meio corriqueiro já aqui no campus. Acho que todos os professores e alunos já puxaram isso. A questão de uma certa estratégia, né, com o espaço, uma estratégia geográfica mesmo, dentro das sociedades. Com relação a essas ocupações, né, ou como muita gente fala, né, cria o termo pejorativo de invasões, né, ocupações acho que cabe melhor. É porque na Constituição é assegurado esse direito, né? Quando há um espaço sem função social, há esse direito, né, a essas ações. Só que aí eu
eu partindo de umas leituras da disciplina do professor Wellington, a última, a disciplina de despedida, né, movimentos sociais, a gente lê uns textos interessantes sobre isso, né, a questão da permissividade, né, porque ao mesmo tempo que essas ocupações elas são prejudiciais ao sistema, né, como o próprio sistema deixa claro com essa opressão que existe o caso das ocupações que são permitidas, né, que são tratadas de uma forma mais branda. Por exemplo, aqui em Tocantinópolis, poucos sabem, mas está tendo uma ocupação aqui no Alto Bonito. O Alto Bonito a gente sabe que é nos extremos, né? Já é nas fronteiras da cidade, né? E já é um bairro bem mal falado, né? Na cidade. Então ali eles descobriram esse espaço, né? E há em torno de 80 lotes, onde as famílias estão construindo, né, seus barraquinhos lá para, quem sabe, no futuro próximo construir suas casas. E no início a polícia entrou em alerta, né? E foi lá dar uma olhada. Quando descobriram onde era, eles chegaram lá, colocaram umas cadeiras lá no meio e sentaram lá na conversa mais amigável do mundo e deixando claro, né? Inclusive parabenizaram as pessoas que estavam entrando ali, que estavam fazendo aquela ocupação. E a polícia, vieram 6 viaturas, a polícia desejou toda a boa sorte do mundo para aquelas pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, no caso de ocupações centrais, né? Questão já colocando no centro da cidade. A forma que é tratada é totalmente diferente, né? A depender da situação. Então eu fico pensando, essa questão da Constituição, ela se cumpre muito melhor em lugares, como eu diria, marginalizados, né, do que basicamente nas posições centrais, né? E as leituras que a gente fez na disciplina de movimentos sociais corroboram muito com isso, né? Inclusive eles falam que essas ocupações mais marginalizadas, né, geograficamente, a justiça, a polícia, né, o que ela faz ali é mais ou menos ações paliativas, né? É só ficar de olho em alguma coisa ou outra para ver se acontece algo brusco, né? Mas não é aquela coisa da opressão, né? Como em muitos casos a gente acompanha nos noticiários, né? Então, existe esse projeto de poder que inclui essa questão do espaço geográfico. Eu acredito muito nisso. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa de perto, né? Inclusive, quando eles chegaram, eu fui lá presenciar, e tinha muita gente se escondendo nas casas, achando que ia ter um confronto e tal, né? O pessoal que estava trabalhando, todo mundo jogou os facão no chão. Aí os policiais chegaram, não, a gente veio só conversar e tal. Aí eu disse, quando eu vejo no jornal não é desse jeito, não. Então eu lembrei justamente dessas leituras, né? E essa disciplina de movimentos sociais de professor foi uma disciplina muito rica, né? Tem alguns dos colegas aqui que estão na sala que prestigiaram e acho que foi uma disciplina que marcou para eles também, porque movimentos sociais era um tema que a gente devia falar muito aqui no campus, né? Em todas as palestras praticamente, na maioria eles são citados direto ou indiretamente, né? Inclusive temos alguns militantes no campus, mas a gente nunca tinha ido nas biografias, né? Na bibliografia e pegado alguma coisa. E foi uma disciplina que a gente leu muito, né? Foi de queimar a pestana mesmo, essa disciplina. Acho que eu nunca tinha lido tanto numa disciplina como nessa. Eu acho que vale muito a pena porque sana algumas dúvidas, né, que a gente tinha, que a gente estava saindo com muitas lacunas em relação a certas questões. Então é só esse registro mesmo que eu queria deixar, né? Questão dessa disciplina, eu acho que foi muito enriquecedora para nós. E agora, fechando essa semana, né, com esse filme, deu para aproveitar um pedacinho do que a gente aprendeu lá. Mas estamos abertos aí para discussões, né? Não existe palavra final para nada. Quem mais? Fala, Ubira. Vou falar aqui para você que eu vou já para a igreja.
Eu creio que movimentos sociais não se tratem apenas de gritar pelas ruas, de berrar, mas se trate de especificamente de ir em busca daquilo que realmente se deseja, daquilo pelo qual o ser humano tanto sonha, que é igualitarismo. A gente sabe que isso é uma utopia do ponto de vista igualitário, do ponto de vista socioeconômico, social, financeiro, mas a humanidade sempre vai lutar pela igualdade. Eu particularmente, eu creio, eu acredito nisso. Me chamo de pessimista ou otimista, quem quiser, mas eu acredito sempre na possibilidade da humanidade melhorar. Mais alguém? Eu vou fazer algumas colocações. Um pouquinho aqui, professor, falar só mais uma questãozinha. Novamente, a respeito dessa questão do movimento social, quando a gente fala do movimento social, como se ele fosse único ali, homogêneo, amorosidade, tem os conflitos. Tem duas falas, por exemplo, a fala do GG, que é o irmão de Chico César, ele tem uma visão muito radical da coisa. Né? Você observa ali várias falas dele, quando ele fala a respeito, ele tem um processo de formação teórica muito amplo, ele fala em transição do socialismo para o comunismo, critica a mídia burguesa, inclusive ele critica radicalmente a TV Cultura. Diz que se a TV Cultura tivesse mais autonomia, seria igual ou pior a Globo. Ele fala isso. E ele fala também o seguinte, olha, a revolução, ela só trará, assim como quem diz, só trará frutos a partir do momento em que ela for armada. Uma revolução armada. No entanto, a esquerda abandonou o fuzil e se apropriou da caneta e do computador. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo movimento, tem aquele outro, que eu não lembro o nome, que ele cantou um samba no momento, que é do Rio Grande do Sul, estava com as filhas e a esposa, e ele diz que a revolução que ele defende ali é um movimento revolucionário, mas não é ele, perdão. É um outro que, bem no começo do documentário, o pai dele teve que vender a propriedade e ir para São Paulo. Né? Ele trabalhou em bancos e em outras instituições, e ele vai dizer o seguinte, que é uma revolução, mas não é uma revolução armada. Né? Seria uma coisa assim, muito mais assim pelos costumes. Seria uma transformação da sociedade através de perspectivas reformistas. Nesse sentido. Então, é importante que a gente observe as contradições dentro do movimento. É isso. Quando eu assisti esse filme, primeiro, eu sou de São Paulo, então eu me identifiquei com esse filme, porque eu conheço boa parte dos locais que foram mostrados lá. Né? Eu vou fazer algumas colocações que, para aumentar um pouco as informações para vocês, o filme começa com uma fala sobre cortiço. E a mulher, ela vai dizer que ela morava num cortiço, o cortiço era horrível, tal, terrível, né? Só que aí ela mostra a ocupação. E quando você olha para a ocupação, você não vê tanto conforto. Na verdade, é muito interessante isso, porque cortiço o que é um cortiço no Brasil, lá em São Paulo? São mansões, casas que elas estavam basicamente no centro, eram casas da burguesia, que aí a burguesia muda para bairros mais antigos, o centro de São Paulo foi abandonado, e aí ele vira moradia para muitas pessoas. Então, tem gente que mora dentro de banheiro. Né? Cada cômodo vira uma residência. E é uma coisa muito degradante. É interessante que, por exemplo, Florestan Fernandes, que é o que dá nome para o nosso centro acadêmico do nosso curso,
ele veio ele foi criado num cortiço. Florestan tinha muita visão sobre o marxismo por conta disso, né? Da origem social dele. A outra coisa que eu acho muito interessante é a separação entre invasão e ocupação. E o filme procura demonstrar bem. Quem usa a palavra invasão é pessoas que estão com uma visão da classe dominante. Quem usa ocupação é quem está numa visão da classe dominada, né? Ou seja, o uso dessas palavras, ela mostra em qual campo político você está mais próximo, né? E a outra coisa interessante é você ver que boa parte dessas pessoas, elas vieram do interior, da roça, ou seja, o Brasil, até 1970, que está aí, o Brasil ele tinha 70% da população morando na zona rural e 30% morando na zona urbana. E é uma coisa muito maluca, porque na década de 80 e 90, isso há uma inversão e o Brasil passa a ter uma maior população morando na área urbana e um esvaziamento do campo, habitacional do campo, por conta da maquinalização, né? Utilização de máquinas, né? Por exemplo, no Brasil, lá em São Paulo, você tem o plantio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar você usava 200 pessoas para colher a cana. Quando chega a máquina, você dispensa essas mãos de obra. Agora, qual é o grande problema? É que essas pessoas saem do meio rural e não tem espaço no meio urbano. Esse é o grande drama da nossa sociedade. As pessoas saem, elas vão para o meio urbano e elas não têm o que fazer lá. Elas ficam perdidas. Elas não têm educação, elas não têm nada. A pessoa fica muito perdida. E lá, eu vi, em São Paulo, existe um fenômeno que a gente chama de prédios emparedados, que você tem o centro da cidade, prédios enormes, que esse grupo dos sem-tetos, eles começaram a ocupar. E aí, o que eles fizeram? Hoje, você chega em São Paulo, você vai ter muitos prédios com uma parede na porta da entrada deles, né? Porque você chama prédios emparedados, porque o dono não tem uso nenhum social. Não dá para vender, ninguém quer comprar, mas o cara prefere manter aquilo fechado, então ele constrói uma parede, e aí o movimento tem que ver se aceita ou não. O que eu vi aqui no filme é interessante, eles andam atrás para ver prédios que ainda não foram emparedados e estão desocupados. Muitos desses prédios e muitas dessas obras, elas, na verdade, é interessante isso. Tem pessoas que são donos de muitas casas, tal, e morrem e não têm herdeiros. Essas residências, dessas casas, prédios, elas ficam para a USP. A USP, ela tem muitos desses prédios e ela é responsável. Só que a USP não sabe o que fazer. E aí o pessoal fica analisando, quando descobre que o prédio está nessas condições, eles vão lá e ocupam. E a USP não faz nada. Eles descobriram, vão lá e ocupam e ficam por lá. Uma coisa interessante, quando a menina disse que ela precisou ir, ela foi até a Argentina,
eu acho que ela diz isso, para aprender como é que os sem-tetos lá atuavam. Eu quero dar uma informação para vocês. Eu acho que foi em 1995, mais ou menos, eu fui num congresso na Nicarágua e eu encontrei um americano que ele estava lá tal, e nós conversando. Ele falou que ele era do movimento sem-teto, que nem existia no Brasil na época. E aí eu achei estranho, porque a gente conversando, ele pegou e me deu o telefone dele. Aí eu falei, mas vem cá, você disse que você não tem casa? Ele falou, não, eu ocupo. E aí eu falei, mas você tem telefone? Nos Estados Unidos, se você tem um imóvel que não tem nenhuma utilidade social, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa. E quando a pessoa ocupa um imóvel que não tem uso social, ele ganha o direito de ter água, luz e telefone. Coisa que no Brasil não tem. E isso foi em 1995, 93, não me lembro. É a diferença. Os Estados Unidos, que é o paraíso do liberalismo, aceita esses direitos sociais, que não são aceitos no Brasil. É uma coisa muito terrível. Tem outra coisa no filme que chamou muita atenção, é o mutirão. Mutirão foi um movimento que teve muito apoio no governo da Luíza Erundina. A Luíza Erundina, quando ela foi prefeita, ela criou o mutirão. O que era o mutirão? Você tinha uma favela, e qual era a proposta que a Luíza fez, e algumas favelas aceitaram? Você pegava um terreno ao lado da favela, um terreno vazio, e falava para o pessoal, olha, vocês construam suas casas aqui. E a prefeitura dava um material. E a mão de obra era dos próprios moradores. Então, a pessoa construía a sua casa. Né? E até hoje existe. Quem for a São Paulo, vai lá para a Zona Leste, tem vários desses mutirões. Né? E depois a pessoa mudava e a favela era erradicada. Você tirava, e aonde você tinha a favela virava um parque, alguma coisa para as pessoas poderem usufruir. Ou seja, o cara saía da favela, onde ele não tinha nenhuma condição de vida, ele ele conquistava uma casa e tinha um espaço de lazer. Esse projeto da Luíza Erundina, depois que ela saiu da prefeitura, ganhou um prêmio da ONU num congresso que aconteceu em Istambul. Né? Ela ganhou um prêmio de lá sobre projetos sociais, habitacionais, e ela disputou com um projeto do Paulo Maluf, que é o Singapura. Qual é a diferença do Singapura para o mutirão? O Singapura, o Maluf chega do lado da favela, chegava, né? E ele construía um prédio e metade da favela ia morar no prédio. É uma ideia meio maluca. E o restante continuava na favela. Nenhum Singapura erradicou a favela que ele atendeu. E o mais interessante nisso é que, depois do Singapura, aconteceu um fenômeno interessante. Os favelados que saíram da favela para morar no Singapura passaram a discriminar os favelados que continuavam na favela. Né? O mesmo. E o problema, o projeto do mutirão, as pessoas pagaram a casa com a sua mão de obra. Eles recebiam o material e eles construíram. Isso é mão de obra. Tem um custo. Então, era como se eles tivessem pago a casa com a mão de obra. O Singapura, não. Como a prefeitura construiu, eles deveriam pagar. E aí, o que aconteceu? Eles não pagaram. Saiu o Maluf, entrou o Pita saiu, entrou a Marta. No governo da Marta, o Ministério Público entrou
exigindo que o pessoal pagasse. Aí, para eles, era uma dívida muito grande. E aí eles queriam tirar as pessoas do Singapura. E a Marta não assumiu. E depois eu não sei o que aconteceu. Depois veio a Marta saiu. Depois da Marta veio o Serra. Mas ninguém pegou isso, porque é muito louco você despejar os moradores em Singapura. Na verdade, eles conquistaram aquele local. A outra coisa bastante interessante que eles colocam lá, eles falam do metrô Brás. Eu achei muito interessante. O que é isso? Quando o Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo, o metrô de São Paulo, o metrô leste-oeste, não norte-sul. O leste-oeste é um metrô que ele sai da zona oeste, que é uma zona de indústria, de comércio, para as pessoas trabalharem, e vai para a zona leste, que é um bairro dormitório, onde as pessoas moram. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que eu fui com um colega, a gente estava indo para a cidade de Tiradentes, na última, na estação metrô, a estação Corinthians do metrô, que é a última, e ele me deu uma informação bastante interessante. Ele falou: Batista, quando eu cheguei aqui para morar com a minha mulher na Coab 2 ou 3, a mulher dele chorou de tristeza, porque quando começou as Coabs eram bairros que ficavam na periferia, longe, mas muito longe do centro, e não tinha metrô naquela época, o metrô veio bem depois. Você morar lá era você não ter nada. Hoje é totalmente diferente. Você chega lá, tem tudo. Tudo, literalmente tudo. E aí ele falou, aqui era uma desgraça. Você chegava lá, não tinha nada. Hoje é um absurdo. Assim, eu olho e falo, é brincadeira. Não dá para... E eu estou falando coisa de 20 anos para trás. Né? E aí, o que aconteceu? Na construção do metrô, o metrô ele desapropriou todos os terrenos que ficavam próximo dele para poder fazer a construção do metrô. E o metrô leste-oeste, ele é um metrô de superfície, ele não é um metrô que fica embaixo da terra. Boa parte dele, depois do centro, ele vai por cima da terra. E aí o que aconteceu? Aqueles terrenos ficaram vazios, o Jânio Quadros pegou e construiu vários prédios nesses locais. E prédios bons. E a classe média mudou para esses prédios. E hoje a gente passa lá e você vê aquilo, né? Ficou tudo para a classe média. E o Metrô Brás ainda tem esses terrenos vazios. Eu achei muito interessante o pessoal pedir que construísse aquilo. A outra coisa interessante dela falar da questão da Constituinte. É importante que vocês saibam o seguinte: quando terminou o regime militar, em 84, se fez a proposta de se fazer uma Constituinte. E aí, a ideia que a esquerda tinha era que fosse eleita uma Assembleia Constituinte. O que significa isso? Era para eleger deputados só para fazer a Constituinte. Então, a ideia o que era? Você elegeria os deputados e, em 2 anos, esses deputados montariam uma Constituinte e entregariam. E o Brasil passaria a funcionar através dessa Constituinte. O Sarney não aceitou. Então, o que o Sarney fez? Ele transformou os deputados em deputado constituinte. Então, nós elegemos os deputados, o cara ia ser deputado e constituinte. Que é uma complicação, por quê? Porque, na verdade, aí, quando você põe a ideia de deputado constituinte, o cara vai fazer uma Constituição, mas não é para ele.
é para outra pessoa. Agora, quando você coloca um deputado do Estado Constituinte, ele vai fazer uma Constituição que serve para ele. E aí ele vai colocar os interesses dele. Então, isso acabou vingando. Só que a sociedade brasileira se mobilizou muito. Todos os setores sociais fizeram encontros nacionais aonde se elaborou proposta para a Constituinte. Eu, por exemplo, eu era do Movimento Negro. Nós fizemos vários encontros estaduais e fizemos um encontro nacional sobre a Constituinte em Brasília, né, que eu descobri agora que eu que coordenei esse grupo, eu tinha até esquecido isso. E nesse grupo, e nesse encontro, nós apresentamos várias propostas. Para vocês entenderem, todas as propostas que nós colocamos lá foram aprovadas. Questão dos direitos, o termo remanescente de quilombos foi criado lá nesse encontro. O direito à cota, todos os direitos dos negros foram aprovados lá e nós tínhamos a Benedita da Silva e ela defendeu esses encontros. Ou seja, na verdade, esses direitos do pessoal do sem terra foram propostos pelo pessoal sem terra. O que está acontecendo hoje, os direitos trabalhistas foi feito pelo sindicato, movimento sindical. O que está acontecendo hoje é uma retirada de direitos, porque agora a classe dominante ela está se impondo através do Congresso que está indo cada vez mais à direita. E não é um Congresso conservador, é um Congresso retrógrado. É um Congresso que quer voltar. Eu até coloco que, por esse Congresso que está aí, a gente voltaria à escravidão. Né? E é um absurdo, porque quando vocês forem a São Paulo, guardem uma coisa que eu vou falar para vocês. Vá ao centro de São Paulo no domingo. Não vá durante a semana. Vá no domingo, que vocês vão ver um lugar que parece uma cidade que vocês conhecem, Tocantinópolis. O centro de São Paulo no domingo é uma Tocantinópolis. Eu me lembro que uma vez a minha cunhada mora no outro lado da cidade. Para vocês terem uma ideia, é quase 2 horas da minha casa até a casa dela. Nós temos que pegar 2 ônibus, tal. É uma viagem maluca. E aí nós estávamos, eu e a Cris lá, e vamos voltar. Eu não me lembro por que a gente acabou não comendo, alguma coisa. Eu falei, vamos comer no centro da cidade. E nós voltamos e decidimos pegar um ônibus para passar no centro, comer alguma coisa no centro, para depois ir para casa. E qual não foi a minha surpresa quando a gente chegou no centro da cidade e não tinha nenhum bar aberto. Estava tudo, literalmente tudo fechado. Nem McDonald's, nada. Tudo fechado. É uma cidade fantasma. E os prédios vazios. Aquele último prédio no final... Gente, eu conheço aquilo ali. No final no finalzinho que vocês não conhecem, é onde até o Banco Itaú está vazio. Eu passei lá, o Banco Itaú saiu, está vazio. Outra coisa, ela falou numa ocupação do Banco do Brasil. Há uns 4, 5 anos, não sei se vocês lembram, talvez vocês não tenham nem prestado atenção, porque vocês não são de lá, existia um prédio em São Paulo, que era o prédio da Polícia Federal. Era um prédio todo de vidro. Eu sempre gostei muito daquele prédio, porque ele era de vidro, né? E a Polícia Federal, ao contrário, é um negócio muito louco. Na ditadura militar, a Polícia Federal não participou da repressão. Isso é um negócio muito doido. Quem participou direto da repressão, assim, explicitamente, foi o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ou então as Forças Armadas, e a Polícia Civil. A Polícia Federal, ela ficou meio que virando uma polícia de elite. Uma polícia... de elite, uma coisa interessante. De repente, a Polícia Militar abandonou esse prédio e foi para um outro prédio, na Zona Oeste, tal.
E aí esse prédio ficou vazio. Eu fui surpreendido, eu já estava aqui. Quando eu cheguei em São Paulo, ele foi todo ocupado, prédio inteirinho. Mas e você olhava e dava um problema, porque você via aqueles negócios cheios de como é que fala? Papelão, cobertor, tal. E o que acabou acontecendo foi que pegou fogo esse prédio pegou um fogo inteiro. Eu assisti aqui pelo celular, porque eu fui avisado, aí eu assisti. Foi até uma cena muito terrível de eu ver um bombeiro que estava tentando salvar uma mulher, que ela estava no meio do fogo e o prédio ruiu e levou a menina e a mulher e o bombeiro para baixo. O prédio caiu assim. Eu fui lá em São Paulo, eu tenho até umas fotos, eu vou colocar essas fotos no meu Instagram, que eu já deveria até ter colocado. E era um prédio da Polícia Federal, abandonado. E aí eles ocupam o INSS. Né? São prédios enormes, gente. Prédios enormes. Pra você ter uma ideia, a menina falou, né? Esse não, é o do Cador, né? O Cador era um hotel muito chique de São Paulo, que faliu. Ele vai falar, né, que o dono, o prédio, o dono desse hotel, era um apartamento por andar. E por cada andar eles fizeram 6 apartamentos. É uma coisa, eu fico assim, um absurdo. Eu já fui num hotel desse. O cara tinha no salão dele, eu fui num prédio desse, o salão dele, do cama desse meu amigo, era 1.000 metros quadrados. No prédio. E a outra coisa, que é muito interessante, é a visão do rapaz da USP. Que é uma visão... A USP é uma universidade de elite. Eu estudei na USP, nas ciências sociais, e as ciências sociais é o mais pobre, né? Se você for ver, é o Fefeleche, né? É história, geografia, ciências sociais, filosofia e letras. As ciências sociais é a mais chinfrinzinha. Eu me lembro de uma vez, o pessoalzinho de lá falou: Batista, vamos tomar uma cerveja, tal, no tempo do Collor de Mello. Collor de Mello, ele abriu um pouco a economia, fez uns negócios doidos, então, e lá ele liberou, a gente podia tomar cerveja do país todo. Hoje é normal, mas naquela época a cerveja era localizada. Né? Você via para Tocantins, você tomava cerveja de Tocantins. Você ia no Pará, você tomava cerveja do Pará. Você ia no Rio, você tomava cerveja do Rio. E lá, o pessoal me chamou para um bar, falou: Batista, lá eles vendem cerveja do país todo. Eu fui com eles, os alunos, todos brancos, tal. E nós, lá estou eu tomando cerveja com eles. De repente, veio a conta. A conta deu uns R$4.000. Eu olhei e falei: não, eu não tenho dinheiro para isso. Eu acho que eu dei R$100. E eles, mas qual é o problema, Batista? Eu falei: gente, isso é minha cerveja do ano inteiro. Vocês são de brincadeira. E eles não entendiam, porque aquilo era dinheiro de pinga para eles. Não é? Aí eu me toquei, eu não saía. Eu falava: eu não vou mais beber com vocês. Eu não saía. Eu saía da USP, eu ia para o centro da cidade encontrar com meus amigos do samba para beber com eles. E aí é muito... apesar disso, você tem pessoas na USP com visões mais sociais. Eu participei da formação de um cursinho que, felizmente, a gente conseguiu colocar até alguns alunos na USP.
nós fomos na periferia, nós dávamos aulas, conseguimos colocar 3, 4 pessoas de 400 pessoas. Né? E nós festejamos. E nessas 4 ou 5 pessoas que nós colocamos, eu acho que todas elas hoje são doutoras. Eu até preciso voltar a São Paulo, eu quero encontrar com elas. Eu falo elas porque a maioria são meninas. Né? Tem uma até que defendeu na Unicamp, me mandou convite, eu não pude ir porque eu estava aqui. Né? E a questão do GG, o GG, quem foi Chico César? Chico César, ele era um morador da zona leste de São Paulo. O Chico César era eu conheci um colega que morou perto do Chico César. Né? Chico César, ele era trabalhador, trabalhava em fábrica e tal, até ele conseguir gravar o Mamã África, a minha mãe é mãe solteira. E aí ele explode e vira esse músico que teve aqui em Tocantinópolis. Agora, o grande interessante é o seguinte, o Chico César, no auge da fama dele, ele volta para a terra dele, para Paraíba. E ele foi secretário de Cultura na Paraíba. Ele está lá ainda. Ele é militante. Ele tem até aquela música, né? Lá, esqueça os meus cabelos brancos. Né? Mas não é que é o cabelo dele. Ele está falando que esqueça meus cabelos brancos, os brancos. Esqueça o nosso cabelo crespo de negro. E o GG, ele, ao invés de... O Chico César não é uma pessoa formada também, ele é um ator, ele é um músico, compositor. O GG seguiu um lado militante do irmão dele. E ele é um camarada de esquerda, marxista, ele tem um discurso revolucionário. Eu já conversei com ele, eu não conhecia esse lado, né? Mas pelo que das pessoas que eu conheço, quando eu for, eu até vou conversar com ele, porque ele me parece que ele não está nem ligado ao PT, ele deve estar ligado a algum outro grupo mais radical do que o PT. Tal, né? Eu acho bastante interessante a gente ver isso. E eu só queria colocar uma outra coisa, pena que o Bira saiu, o Biratã. A polícia de São Paulo é uma das piores polícias do Brasil. Hoje, nós estamos lembrando 5 anos da chacina que aconteceu em Osasco e Barueri. Osasco e Barueri são 2 cidades de São Paulo, Osasco até é grande. Gente, foi uma noite que a polícia militar e mais a polícia civil, a polícia civil não, a polícia municipal de Osasco, por uma questão de um deles ou ter sido morto ou ter sido agredido, mas eu acho que eu vou até pensar, eu não lembro bem, eu acho que mataram um policial. Eles passaram a noite inteira matando as pessoas nos botecos. Eles mataram umas 30 pessoas. E nenhum deles foi condenado. Agora, você não imagina o que é você estar num bar, num bairro, e, de repente, os caras param um carro, abrem os vidros e atiram. E matam as pessoas. Chama-se Assassina de Osasco e Barueri. É a mesma polícia que, o ano passado, um policial foi chamado para intervir num bairro burguês, porque o marido estava batendo na mulher, e o marido xingou o policial de tudo quanto foi nome, de tudo, humilhou, falou para o cara, você não vale nada, você não ganha porcaria nenhuma, eu ganho seu salário por minuto. Humilhou e o policial não fez nada. O policial simplesmente abaixou a cabeça e foi embora. Recentemente, a polícia foi chamada para parar uma festa clandestina. E a mulher saiu, xingou
de tudo quanto é canto, e ainda falou para eles, vai para a periferia, vá fazer a sua atitude na periferia. E eles vão, frustrados na periferia, matar as pessoas. A nossa polícia, além de tudo, ela é frustrada, porque ela não consegue fazer nada com os brancos ricos, então ela pega os pretos e pobres. E a última coisa que eu queria lembrar dessas coisas que vocês falaram, o filme começa falando da questão da homofobia do movimento. O movimento tem essa questão homofóbica e tem a questão da mulher. E essa coisa que se levantou muito é terrível, gente, porque isso que o Marcos levantou, o cara fala, o camarada, que é lá da organização do Sem Teto, ele fala assim, eu fui lá porque você estava ameaçando jogar sua mulher para fora. Isso é tentativa de assassinato. Ele estava num prédio, ele não estava embaixo. Se ele jogasse a menina pela janela, a menina ia morrer. Ele ia matar a menina. E toda a discussão não estava falando isso. O cara estava falando assim, eu fui lá para você não matar a sua mulher. E, ao mesmo tempo, é muito complicado no filme. O camarada pergunta, por que tem tantas mulheres na liderança? Mas quem mais falou pela liderança foram os homens. Os homens, não foram as mulheres. E há uma questão, a nossa sociedade, ela é muito... O machismo... A sociedade brasileira é toda errada, toda errada. Porque o machismo nosso aqui é de umas coisas assim... quando eu era professor no ensino fundamental, eu falava para a diretora, quando tinha reunião com os responsáveis, se chamava reunião de pais. Aí eu falava assim para a diretora, mas vem cá, por que a gente chama reunião de pais se só vem mães? Não ia um pai. E é interessante porque a mulher vai se ela é dona de casa ou se ela trabalha. Porque no dia que você chama a reunião de pais, as mulheres faltam no serviço para ir. E o homem não. Na verdade, a nossa sociedade ela tem um problema muito sério do machismo, de que virou normal. A mulher falou lá, não, o homem fica fazendo filho, faz 1, 2, 3. Eu me lembro que um dia eu estava numa roda e um rapaz chegou e contou, rindo para as pessoas, que ele tinha 18 filhos. E aí que ele foi no desfile da escola de samba, tá? Vai até. E chegou lá, ele estava no meio da bateria, tá? Ele descobriu que tinha um filho lá. E aí todo mundo rindo, eu cheguei para ele e falei assim, mas vem cá, você cuida desses 18 filhos? O cara, hã? Falei, não, você tem 18 filhos, você cuida. Você acha legal você ter um filho que você nem sabe que existe? E todo mundo na mesa ficou incomodado, porque eu falei assim, gente, isso não é para rir. Nós estamos aqui, nós somos todos negros, esse rapaz é negro também, com certeza o filho dele é um negro que não teve pai. Você tem 18... E aí todo mundo ficou... Eu pude falar isso porque eu tenho essa moral no meio deles, né? Mas é normal no Brasil você tem os 10 filhos. Quanto você cuida? Nenhum. Não paga pensão, não cuida do filho. Não. Eu tenho orgulho de dizer que o meu filho não tem filho. E ele disse, só vou ter filho quando casar. Até porque eu falei para ele, Abayomi, se você tiver um filho, antes de você se formar, você vai cuidar do filho. Eu não sei se você vai casar, mas você vai cuidar do seu filho. Você vai virar pai. Você vai ter todas as obrigações de pai. E a mãe dele trabalhou com isso. A mãe dele também trabalhou isso. E o Abayomi tem essa consciência, felizmente. Mas é muito louco essa normalidade. O homem na nossa sociedade é a mesma coisa do branco. O branco na nossa sociedade ele não tem nenhuma responsabilidade do racismo. O homem na nossa sociedade não tem nenhuma
preocupação com o machismo que ele sustenta, que mantém. O homem não tem responsabilidade pelos filhos, é um absurdo. Tem que ter. Só porque não pare, mas participa da concepção. Né? E o filme ele acaba sendo machista, porque ele fala, tem muitas lideranças mulheres, mas a maioria que falou foram homens, não foi a maioria mulher. As mulheres elas foram minimizadas, elas poderiam aparecer mais, já que elas eram tantas lideranças. Eu gostaria de ver mais mulheres nesse filme. Eu adorei o filme, Marcos. Eu acho que a gente não ter passado o filme que você tinha indicado, mas eu acho que a gente pode passar numa outra hora, mas foi por duas coisas que eu gostei. O filme que você indicou anteriormente só teria 1 hora de duração, esse tem 1h30, então é melhor, né? Porque aí você fica um filme de longa-metragem, o outro é de média-metragem, né? E ele traz um tema que é fundamental para o curso de Ciências Sociais. E eu queria que vocês soubessem o seguinte, o Marcos colocou lá o link para vocês poderem assistir o filme. Eu peguei de lá. E é só entrar, né, Marcos? Naquele Filmeplex. Adorei, já até salvei aqui no meu computador. Né? Eu recomendo para vocês assistirem e indicarem para quem não veio no Cineclube e não está sabendo. Diga que é só entrar lá no filme. Como é que é o nome? É Libreflix, né? Como é que é? Easyflix? Libreflix, isso. É só chegar lá, entrar e assistir. Adorei. A mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu só vou falar rapidão aqui. O outro filme também é sobre moradia, professor. Por isso que eu procurei. Quando eu não consegui o outro, né? Aí eu fui atrás de um que tivesse a mesma temática. O outro era de uma ocupação Marielle Franco, em Recife, né? E outra coisa que eu queria falar aqui. Olha só como é que é a violência no Brasil. Que a Marielle saiu, tudo bem. Olha, o Paulo Maluf, quando foi governador de São Paulo, ele teve uma greve da educação. A maioria do corpo docente da educação de São Paulo é composto por mulher. Eu era professor do ensino fundamental nível 2. O nível 1, que são os primeiros anos, 99 são mulheres. Eu conheci um homem que era professor dos primeiros anos. O resto, sempre mulheres. E aí teve uma greve eu vou falar do corpo docente. Paulo Maluf pegou e falou, não, a greve é porque a maioria é tudo mulher. E essas professoras não são mal pagas, elas são mal casadas, elas são mal amadas. Acabou, ele não discutiu as reivindicações. A resposta dele é, as professoras elas são mal amadas. Acabou, casem que resolveu o problema. E esse mesmo ser nefasto, quando ele foi candidato a deputado, ele criou uma frase que é antológica da direita brasileira. Ele falou assim, olha, quer estuprar? Tudo bem. Estupra, mas não mata. Né? Então, quer dizer, para ele, assim, se o homem quer estuprar uma mulher, não tem problema nenhum. Isso é instinto animal. Agora, não precisa matar. É só uma pessoa totalmente doente que pode... Doente no seguinte sentido, uma pessoa desumana, que pode pensar isso. Quer dizer, estupra, mas não mata. Né? E o pior de tudo é que a esquerda tentou trabalhar demais isso. E apesar dessa frase,
Paulo Maluf sempre foi o deputado mais votado por São Paulo, um dos deputados mais votados. Ele tem, no mínimo, 500 mil votos. Ele foi condenado por roubar a cidade de São Paulo nos Estados Unidos à cadeia. Ele ficou 10 anos na primeira página da Polícia Internacional, da Interpol. Se alguém quiser, entra no meu Facebook, vai lá para o fundo que está lá a foto. Ele ficou. Ele foi preso em Paris porque roubou a cidade de São Paulo. Ele ficou 1 mês preso, depois liberaram, ele voltou. Aí ele não pôde mais viajar para a Europa, porque ele não pode sair do país. Se ele sair, ele é preso, porque os Estados Unidos querem prendê-lo. Ele foi condenado a mais de 20 anos, e os Estados Unidos ele tem que cumprir a pena. E pior, ele apoiou o PT na campanha do Haddad para prefeito, e quando o Haddad foi eleito, o banco onde estava o dinheiro que ele roubou da cidade de São Paulo, 1 bilhão, foi meio bilhão de reais. Meio bilhão de reais. Foi devolvido para a cidade de São Paulo. Foi devolvido para a cidade de São Paulo. E esse senhor, ele só não é deputado porque, depois de 40 anos sendo julgado, o Supremo Tribunal teve a coragem de condená-lo. E hoje ele está com prisão domiciliar. Né? Mas, mais, por ser preso, ele não pode ser candidato. Mas se ele sair candidato, ele é eleito. Isso a gente precisa saber. E, infelizmente, muitos brasileiros, eu não vou dizer que não sabem votar, quem vota no Maluf sabe votar. Só para me encerrar, aqui em Tocantins, na última eleição para governador, um dos candidatos era aquele juiz nobre, eu tenho aqui, o cara aqui... Marlon Reis. Como? Marlon Reis. Marlon Reis, o homem que elaborou, que participou da lei da ficha limpa contra a corrupção. Ele veio aqui no nosso campus, convidado pelo professor César, dar uma palestra para a gente. Nesse dia, eu até comprei o livro dele. Esse homem, ele se aposentou para juiz, voltou para cá, para Tocantins, e saiu candidato a governador. Ele ficou em último lugar. Os 4 últimos governadores daqui têm problema na justiça. Os 4 últimos. Ou seja, ser honesto no Brasil é ser otário, é ser babaca. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar isso. Né? Porque, gente, Paulo Maluf, ele roubou meio bilhão. Eu não sei para que ele roubou tanto. Ele mora numa mansão. Ele tem muito dinheiro. Ele tem a fábrica da Eucatex, é da família dele. Ele não precisava roubar tanto. E roubou. E o banco devolveu para a cidade de São Paulo. Eu não estou aqui falando para vocês à toa. O banco devolveu. E banco não devolve qualquer dinheiro. Porque, felizmente, a gente tinha uns lugares chamados paraíso fiscal, e houve uma reunião internacional e que eles conseguiram acabar com esse... Fizeram um acordo com os bancos e os bancos aceitaram. Então, em qualquer lugar onde você tenha dinheiro roubado, os bancos denunciam e, se você provar, eles devolvem. Né? E eu não estou lembrado o nome, mas se vocês entrarem
na internet, você não ficar sabendo. O Maluf dizia, se alguém descobrir aonde tem dinheiro, eu passo para as pessoas. Descobriram a conta, o CPF dele, o CPF do filho dele, o CPF da mulher dele, tudo ele dizia, não é meu, não é meu. E o banco devolveu o dinheiro e ele disse, não é meu. É óbvio, porque esses caras vão mentir sempre. O ideal, eles não sabem mais o que é a verdade está longe deles. Ô, professor, Diga. eu gostei do... Eu acho também que foi positiva essa mudança do filme, né? Eu gostei também. E eu fiquei muito... Assim, eu achei muito interessante o final, né? O final encerra o filme com a polícia correndo atrás do povo, jogando bomba, né? Ele mostra uma série de ocupações que deram certo, de gente que está morando nas ocupações, e termina com aquela última ali que não dá certo, para mostrar que o problema da habitação... Oi? Lá não era uma festa? Não ia acontecer uma festa? Era só ocupação? Eu entendi que até que era uma festa. Não, é uma ocupação. Ocupação. E eu acho que ele termina assim para mostrar que o problema da habitação no Brasil continua, né? Para além do filme. São Paulo... Gente, vocês precisam ir a São Paulo. Vocês precisam ir a São Paulo. Ver. Eu não posso... Eu estou falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes. Quando eu estou em São Paulo, eu fico olhando e falo, gente, o ser humano... Olha, agora, recentemente, eu estava vendo um filme, eu não me lembro qual foi, e o avião estava chegando... Ah, foi agora, aqui, em Paris, no final das Olimpíadas, aí mostraram um voo sobre Paris, né? E eu até comentei para a Cris, falei, olha só, você olha para Paris, não tem tantos prédios. Quando você chega em São Paulo, é um absurdo. Eu tenho um amigo que ele é da Áustria. Quando ele saiu da Áustria, os caras falaram assim, ó, cuidado que você está indo para o Brasil, então cuidado com a selva, com as cobras, com a onça, não sei o que e tal. E ele estava vindo estudar na USP. E ele me falou isso, né? Quando o avião começou a taxiar não, começou a preparar para pousar, ele viu a cidade. Ele ficou assim... Viena tem 20 mil, 30, 40 mil pessoas. Ele ficou extasiado. Resultado, ele não voltou mais para a Áustria. Ele casou com uma menina na USP e hoje ele é professor da Unesp, até me convidou para uma banca. E ele falou para mim, falou, Batista... É uma loucura. São Paulo é loucura. Eu, quando eu chego lá, eu fico olhando para cima e eu falo... Não. Eu nem sei por que eu gosto de lá. É que eu nasci lá. Mas aquilo lá é muito doido, é muito louco. Uma vez eu fiz um teste como antropólogo dessas porcarias. Eu parei no centro de São Paulo e sentei numa praça. E falei assim, eu quero ver quanto tempo eu vou ficar aqui sem conhecer ninguém. Eu nasci em São Paulo, eu conheço norte, sul, leste, oeste. Eu andei a cidade de São Paulo inteira. Eu conheço todas as escolas de samba. Eu passei filme em 80 escolas nas escolas de samba. Eu fiquei 4 horas sentado na praça e eu não conheci ninguém. Mas passou milhares de pessoas. E eu não conhecia ninguém. Eu falava assim, gente, eu estou no meio da multidão e eu estou só. São Paulo é uma cidade que, se você chegar e parar num boteco e falar assim, eu vou tomar cerveja tranquilo, você corre o risco de tomar cerveja sozinho e ninguém sentar com você. Porque ninguém te conhece. E se as pessoas não te conhecem em São Paulo, elas não falam com você. Ninguém em São Paulo cumprimenta ninguém. Se você chegar em São Paulo e falar oi para alguém, o cara vai olhar para você e falar, oi, por quê? Quem é? Por que está me cumprimentando? No meu bairro, por exemplo, eu vou falar o meu bairro, como assim lá.
Se você perguntar para alguém de São Paulo, oh, por favor, você sabe onde é a rua? O cara não vai te falar de raiva. Porque ele fala assim, se não conhecem, por que que veio? Agora, então, é pior, né? Agora que a gente tem celular, ninguém vai perguntar nada, que você pensa no GPS. Mas eu me lembro que os caras chegavam e perguntavam, e aí eu ficava quieto, eu via meus amigos, a rua era para a direita, o cara mandava o cara para a esquerda, tal. Eu falava, mas por que você fez isso? Ah, Batista, o cara vem me encher o saco aqui, eu nem sei quem o cara vem me perguntar a rua. Eu falei, mas ele não é daqui. Azar dele, ele que se vira, que compre um mapa. É uma cidade onde você não tem essa sociabilidade. E é uma cidade de 14 milhões de habitantes. 14, não é nem 12, é 14. É loucura, é loucura. Mas deixa para lá, vai. É por isso que eu gosto daqui. Acho que é isso que me fez ficar tanto tempo em Tocantins. Acho que agora eu dei a resposta para vocês do porquê que eu gosto tanto daqui. Mas eu vou voltar para lá, porque eu sou de lá. Eu nasci lá. Quando for me aposentar, eu vou lá. Apesar de que, quando eu estou no meu bairro, eu sou dono de mim, eu conheço todo mundo. Para vocês terem uma ideia, eu não preciso trancar minha casa nem nada, porque eu conheço todo mundo. Conheço os bandidos, conheço as pessoas honestas, eu conheço todo mundo e me dou bem com todos, né? Não quer dizer que eu não corro riscos, ou muitos riscos, né? E aí é o seguinte, semana que vem, a gente vai passar o filme Desobediência, que é sobre a mulher, sobre a questão da mulher lésbica, proposto pela Maiara, né, para marcar o dia 28 de agosto, que é o dia, eu acho que é o Dia Internacional da Mulher Lésbica. Eu não sabia, aprendi agora, né, quando eu estava preparando essa programação, mas eu acho que ela falou no dia. E eu acho que vale a pena. E depois a gente vai fechar com um filme indiano que está na Netflix. Eu acho que Desobediência, eu acho que vocês conseguem assistir esse filme no YouTube. Né? Parece, eu acho que sim. Eu acho que eu já vi. Eu não assisti, mas eu sei onde está. Então é isso. Diga, Marcos. Não só informação técnica, né? Mas antes de falar da questão da troca do filme, né? Eu fiquei com o pé atrás, assim. Eu tenho um histórico ruim desse negócio. Eu estava até comentando com o Ellison ontem sobre uma vez que deu um erro, aí tiveram que trocar